É um prazer indizível estar chegando mais uma vez até você com o Encontro com a Palavra. Nosso estudo abrange todos os livros da Bíblia e começou com o livro de Gênesis. Hoje iniciaremos o estudo da segunda epístola de Pedro, que começa assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Foi com essas palavras que Pedro iniciou sua segunda epístola. Depois de termos estudado a primeira, gostaria de fazer uma abordagem rápida da segunda epístola de Pedro. Esta carta foi escrita mais ou menos na mesma época e dentro do mesmo cenário político em que foi escrita a segunda carta de Timóteo. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, ele já sabia que ia morrer. Pedro escreveu sua segunda carta quando já sabia que ia morrer. A perseguição sobre a qual Pedro falou na primeira carta intensificou-se em Roma e se espalhou de forma muito austera para as províncias da Ásia Menor. Pedro conta que sua iminente morte o motivou a escrever esta carta. Ele diz: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. O famoso educador Samuel Johnson disse que já está mais do que comprovado que os homens precisam mais de ser lembrados do que de ser instruídos. Acho que um bom professor sabe disso. A repetição é essencial para o ensino. Uma vez ouvi um professor dizer: alguém também já disse que, se você não for repetir, nem precisa ensinar. Pedro era um velho pastor sábio o suficiente para saber que os homens precisam ser mais lembrados do que ensinados. Ao falar da sua motivação para escrever essa carta, ele conta que está prestes a desarmar seu tabernáculo e colocar de lado sua velha carcaça. Ele ia morrer, como Jesus tinha lhe dito no último capítulo do Evangelho de João. Sabendo que seus dias já estavam contados, o velho pastor cruzou os braços e abriu seu coração a respeito de algumas coisas que eles já sabiam, das quais Pedro queria lembrá-los. Quando começamos a estudar as cartas de Pedro, dissemos que um dos pontos fortes de Pedro era o seu conhecimento pessoal a respeito de Deus. Observe como Pedro fala sobre conhecer a Deus. Nos versículos que lemos no início do programa, ele afirma que a graça e a paz podem ser multiplicadas para nós através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele também afirma que seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Como podemos nos apropriar de todas essas coisas que pertencem à vida e à piedade que Deus já nos deu? Isso parece um pouco com a conversa de Paulo, não parece? Em Efésios 1:3, Paulo afirma: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pedro está falando sobre a mesma coisa e acrescenta como podemos conseguir essas bênçãos. Por meio do conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, o que nos leva a outra afirmação de Pedro. Ele, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. É possível sermos participantes da natureza divina de Deus, recebermos sua graça e entrarmos na dimensão celestial, na divina presença e no conhecimento de Deus.
É possível que Deus nos dê tudo o que precisamos para viver em piedade. Tudo que se refere à vida e à piedade chega até nós como resultado do nosso relacionamento com Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, disse Tiago. Se nos aproximarmos de Cristo e habitarmos nele, iremos nos apropriar de todas as bênçãos espirituais. Daí Pedro inicia uma passagem muito bonita que podemos intitular de Os Adicionais da Fé. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Hoje nossa sociedade supervaloriza o conhecimento e todos os diplomas que uma pessoa consegue acrescentar ao seu currículo. Mas a Bíblia é consistente em nos dizer que a aplicação do conhecimento é uma virtude. Observe que Pedro não diz acrescente à sua fé conhecimento. Geralmente é isso que fazemos. Qual é a primeira coisa que fazemos quando alguém se converte? Saturamos a pessoa com todo tipo de estudos bíblicos. Bombardeamos a pessoa com conhecimento e mais conhecimento. Mas Pedro diz, acrescente à sua fé a virtude. A virtude é uma aplicação da sua fé que acrescenta bondade. A virtude é um caráter. De acordo com Pedro, quando você consegue acrescentar a virtude ou o caráter de Cristo à sua fé, você acrescenta conhecimento. Esta é uma forma de Pedro dizer que o mais importante no conhecimento espiritual é a aplicação deste conhecimento. É por isso que nossa principal ênfase no encontro com a palavra está na aplicação do conteúdo devocional das Escrituras. Meu objetivo não é fazer de vocês doutores da Bíblia, nem fazê-los conhecê-la de ponta a ponta. O meu objetivo é que, através das Escrituras, as pessoas se convertam, porque a fé é pelo ouvir a palavra. Vocês lembram desse texto? Já estudamos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Depois que as pessoas se convertem, o próximo passo é a virtude. É saber o que uma determinada passagem bíblica quer dizer, o que ela significa e como posso aplicá-la na minha vida. É na aplicação da palavra que ela será a força dinâmica que foi destinada a ser. É acrescentando virtude à fé e depois conhecimento à virtude. Pedro continua dizendo, empenhe-se para acrescentar ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Esses acréscimos da fé constituem-se o crescimento espiritual e comprovam a necessidade do crescimento espiritual do discípulo. A seguir, para o discípulo que experimenta estes acréscimos da fé, vem a promessa, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Mas Pedro ainda acrescenta nos versículos 12 a 15 do capítulo 1, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Pedro usou várias vezes a palavra lembrar. O seu objetivo era nos lembrar coisas contidas na palavra de Deus que já conhecemos. E neste intuito ele afirma nos versículos 16 a 21 ainda no capítulo 1, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo.
Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha no escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que recebemos as Escrituras de Deus através de um processo chamado inspiração. A palavra que Paulo usa para inspiração significa soprado por Deus. Deus soprou nestes homens que escreveram a Bíblia e só por isso eles conseguiram escrever. O resultado foi que eles escreveram e que eram exatamente as palavras de Deus e não palavras de homens. Então, esses homens escreveram as palavras de Deus. Pedro afirma a mesma coisa. Pedro e Paulo se complementam muito bem. Pedro vai um pouco além e explica o que eles querem dizer por inspiração. Pedro usa a palavra grega phero. Phero é uma palavra no grego que descreve a maneira como o vento sopra as velas de barco e o movimenta. Pedro está nos dizendo que foi assim que estes homens receberam a inspiração de Deus. É como se fosse o vento do Espírito soprando nos navios e levando-os a falar as palavras que eles falaram ou a escrever o que escreveram. O resultado é que não existe nenhum trecho das Escrituras originado no impulso humano. A fonte das Escrituras foi o próprio Deus. É por isso que usamos a expressão Palavra de Deus. Você crê na afirmação que a própria Escritura faz de que ela é a Palavra de Deus para todos nós? Quando você faz essa pergunta para você mesmo, qual é a resposta que vem lá no fundo da sua mente e do coração? Você sabe o que João 17, versículo 17 afirma? A tua palavra é a verdade. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro estava se referindo à transfiguração de Jesus. Apenas Pedro, Tiago e João testemunharam a transfiguração de Jesus. Segundo Pedro, a palavra de Deus que chegou até nós através do processo de inspiração é mais concreta do que a experiência no Monte da Transfiguração. Ele está nos dizendo que devemos buscar a palavra de Deus como se estivéssemos nos aproximando de uma luz que brilha no escuro. A palavra de Deus é luz e quando você se aproxima dela, algo acontece no seu coração. Pedro descreve esse acontecimento como uma metáfora, com uma metáfora muito bonita. Ele diz, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Coisa bonita isso. Pedro também diz no capítulo 1 que a palavra de Deus é uma semente incorruptível que gera o novo nascimento em nós. Esse processo assemelha-se à fertilização do óvulo e à concepção da vida, seguida pelo desenvolvimento embrionário e o nascimento. Quando você busca a palavra de Deus, a luz que brilha no escuro, e passa a viver e a aplicar o que ela lhe diz, algo acontece no seu coração. Paulo afirma que Cristo é a esperança da glória. Cristo vem morar em nossos corações para que experimentemos o grande milagre. Cristo em vocês, a esperança da glória. Jesus Cristo em nós é a única esperança que temos de glorificar a Deus. Mas, como Cristo estabelece residência em nós? Como Ele entra em nós? Nós evangélicos falamos muito sobre receber a Cristo, não é mesmo? Curve a sua cabeça e peça que Cristo entre no seu coração. Será que tem algum versículo nos evangelhos contando que Jesus mandou alguém fazer isso? Existe algum texto no Novo Testamento que diga que os apóstolos receberam a Cristo dessa maneira? Em Apocalipse 3, versículo 20, afirma que Cristo está batendo a porta dos nossos corações. Se ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta e o convidarmos para entrar, ele entra. Mas esse versículo foi escrito para pessoas que já eram seguidoras de Cristo. Elas eram seguidoras de Cristo muito apáticas, e por isso Jesus Cristo estava dizendo que queria entrar nas áreas importantes de suas vidas e ter comunhão com elas. Ele não estava dizendo aos incrédulos como receber a Cristo. Preste atenção em mais essa passagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esta passagem também não descreve
incrédulos recebendo a Cristo. Ela está nos falando que durante os 3 anos do ministério do Senhor Jesus, quando as pessoas criam no seu nome, Jesus lhes dava autoridade ou poder de se tornar filhos de Deus. Quando isso acontecia, elas nasciam de novo. Essa passagem não diz nada sobre abaixar a cabeça e pedir que Jesus entre no coração. De acordo com o contexto dessa passagem, a palavra receber é sinônima da palavra acreditar. Pedro está falando que Cristo nasce em nós. Será que hoje Cristo ainda nasce em nós? É isso que Pedro quis dizer quando escreveu que a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar escuro. Mas, quando você se aproxima desta luz, algo acontece no seu coração. Cristo nasce no seu coração. O capítulo 2 é muito semelhante à epístola de Judas, por isso vamos gastar mais tempo falando sobre ele. Este capítulo repreende os falsos mestres. Já o capítulo 3 é o mais conhecido porque é nele que Pedro fala sobre o dia do Senhor. Quando estudamos os livros de Joel e Sofonias, vimos que esses profetas pregaram sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dos eventos que acontecerão na segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo não é um evento único, mas uma série deles. A segunda vinda de Jesus Cristo envolve o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o reino de Deus na terra, ressurreições e muitos outros eventos. O último de todos eles chama-se a segunda vinda de Jesus Cristo, ou o dia do Senhor. O dia do Senhor é um evento cataclísmico e, segundo Pedro escreveu no capítulo 3 dessa epístola, vai haver a completa dissolução de toda a matéria, não só sobre a terra, mas também em todo o universo. Será que a terra vai sempre existir? Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Será que a terra e o universo passarão? Preste atenção nessa passagem. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar como estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Essa passagem anunciou claramente as inspirações do Espírito Santo. Nesta passagem, Pedro declara que a terra e o céu serão destruídos. Eles derreterão por causa de um calor efervescente. Anos atrás, perguntei a um cientista da área de energia atômica se ele podia explicar em termos simples o que seria uma explosão termonuclear. Depois de procurar as melhores palavras para me dar aquela explicação, ele disse, a explosão nuclear é simplesmente um calor, um aquecimento muito intenso. Eu perguntei para ele, posso ler uma coisa para você? E comecei a ler essa passagem de 2 Pedro que vocês acabaram de ouvir. Ele me perguntou, isso tudo está na Bíblia? Eu disse, sim, e foi escrito 2000 anos atrás por um pescador analfabeto. Há 2000 anos Pedro disse que a terra vai ser destruída por um calor muito intenso que derreterá
toda a matéria. Tudo será dissolvido. Ele olhou para mim e disse: é impressionante que um pescador analfabeto tenha declarado isso 2000 anos atrás, antes que houvesse qualquer realidade plausível em termos científicos. Essa é a palavra de Deus. Muito bem, depois de Hiroshima e Nagasaki, descobrimos o que o homem pode fazer. Se um dispositivo termonuclear for detonado junto a um pedaço de concreto do tamanho de um campo de futebol, todo esse concreto vai se desintegrar totalmente, vai derreter. Os átomos, as partes da matéria que não conseguimos ver, entram em reação e se colidem uns contra os outros, reduzindo o enorme pedaço de concreto a fumaça. Foi isso que Pedro, Joel e Zacarias profetizaram. As Escrituras sempre falaram que isso aconteceria. Não diga que Deus não pode destruir a terra. Ele já fez isso uma vez com o dilúvio e está preparando esse grande incêndio que vai acontecer exatamente como os profetas anunciaram. E não pense que Deus está demorando, porque o tempo é relativo para Deus. Lembre-se de uma coisa: quando a segunda vinda de Cristo acontecer, de acordo com Tessalonicenses capítulo 2, será a última oportunidade para todos os que crerem no Evangelho. Deus não quer que ninguém se perca, e quer que todos cheguem ao arrependimento. Preste bem atenção no que vou falar agora, porque é muito bonito e não quero que você perca nenhuma palavra. A única razão para Cristo ainda não ter vindo e começado a corrente de eventos que culminará com o dia do Senhor é porque Deus quer que o Evangelho seja anunciado. Ele quer dar tempo para que todos ouçam o Evangelho, porque Ele ama a humanidade e quer aumentar a oportunidade para que todos o aceitem. Jesus disse isso no Monte das Oliveiras. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Eu acho isso empolgante. Isso quer dizer que um dia algum cristão, talvez um missionário, um leigo, um pastor, vai anunciar o Evangelho a algum descrente e Deus vai dizer: agora já posso baixar as cortinas. A última pessoa já ouviu o Evangelho. Pedro afirma que podemos apressar este dia. Como podemos fazer isso? Uma maneira de apressar a vinda deste dia é testemunhando de Jesus Cristo e anunciando o Evangelho para aqueles que nunca o ouviram. Pedro diz que uma das razões por que Jesus ainda não veio é o seu amor. Ele é um Deus de amor e não quer que ninguém pereça. Ele quer dar a chance para que todos se salvem. A pergunta que nos resta é: que tipo de pessoas é necessário que sejamos? Você não vê que Deus tem sido amoroso, esperando que você aceite o dom da sua grande salvação? Não deixe para mais tarde. Como garantir o amanhã? Estou muito feliz por essa oportunidade que Deus me deu de compartilhar com você estas boas novas. Espero você para o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.